Muito bem, amigos, vamos então encerrar a lição número 10, a lição que falou sobre as chamas do inferno. Porque as pessoas acreditam que o inferno é um lugar onde existem pessoas más que estão queimando, pagando pelos seus pecados. Uma ideia popular que foi inventada pelo século IV, por Santo Agostinho, depois foi reforçada pelo escritor italiano Dante Alighieri, que escreveu a obra A Divina Comédia Humana e também O Inferno de Dante. Daí então, essa ideia se proliferou, dando a imagem de que o inferno é realmente um lugar existente hoje. Mas a Bíblia diz que não existe isso. A pessoa morre, vai para a sepultura, espera o juízo, depois a ressurreição para a vida ou para a destruição total. Tanto que as pessoas hoje acreditam, o inferno, as pessoas estão se queimando. Falar do inferno é a mesma coisa que falar da aparência do diabo. Qual é a aparência do diabo? A pessoa que acha que ele tem chifre, tem um rabo, tem um garfo grande na mão. São, assim, conjecturas. Por isso que um cristão, ao olhar para um outro cristão avarento, que dava pouca oferta, não era dizimista, ele disse, olha, se você for para o inferno, quero dizer uma coisa para você, você vai queimar no fogo do inferno e o diabo passa 3 vezes coleta por dia, tá? E se você não tiver o que dar, ele vai espetar você até morrer. Então as pessoas, assim, criaram essa ideia para, assim, eu diria, manipular as pessoas com um certo pânico. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Então as pessoas fazem por medo. Se você não for na igreja, você vai para o inferno. Então as pessoas com medo acabam cedendo a uma pressão. Mas isso são crendices populares, tá? O final desse estudo vai dizer o seguinte: não podemos ser enganados por qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Vocês não podem ter comichão nos ouvidos para querer ouvir aquilo que não é certo. Não sejam enganados por qualquer tipo de artimanha ou qualquer tipo de assunto que parece que é bonito, parece que tem fundamento bíblico, mas não tem, tá? Ser enganado é como aconteceu na França, é muito comum na França ter festas e dançarinos se apresentarem para entreter os convidados. E numa dessas festas, 2 dançarinos apareceram ao som da música, dançando no salão, e era muito bonito, e o povo aplaudia. De repente alguém deixou cair um pedaço de doce no chão e todo mundo teve uma surpresa. Os 2 dançarinos rasgaram suas fantasias e pularam em cima do doce. Eram 2 macacos muito bem treinados. Estavam dançando para alegrar as pessoas, tá? Todo mundo ficou impressionado. Como é que pode esses macacos dançarem tão bem ao som da música? Então, eles enganaram todo mundo. E o dono dos macacos foi muito aplaudido e ele depois explicou, realmente, eu treinei esse macaco, mandei num local para serem treinados e vocês perceberam que eles de máscara, vocês nunca iam pensar que eram 2 macacos. Pensavam que eram 2 pessoas pequenas que estavam dançando. Então, na questão assim, teológica, espiritual, religiosa, temos que tomar cuidado com alguns mestres que se fantasiam de mestres e ensinam coisas erradas e que no final, em vez de levar a pessoa para o bem, leva para o mal, para a perdição. Tá? Essa semana, o estudo nos levou a considerar a expressão de Jesus de que os ímpios serão destruídos em um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Essa foi a expressão de Jesus para dizer às pessoas que as más escolhas levarão as pessoas para a perdição, onde serão destruídos de uma só vez. Jesus estava falando da natureza do fogo e não da duração do fogo. A natureza do fogo que vai consumir os ímpios é uma natureza eterna. O inferno, pela crendice popular, assim, queima sem parar, com um fogo que nunca se apaga. Malaquias falou sobre isso, dizendo que Judas explicou também que Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno. Ou seja, um fogo que tem uma natureza eterna, queima, ou seja, extermina de uma vez, não deixa nem mesmo o pó. A essência do fogo eterno é a essência de destruição total para sempre, tá? Por isso que nós aprendemos nessa semana sobre isso, de que não haverá um fogo eterno queimando eternamente. Seria até crueldade de Deus permitir que houvesse um local onde as pessoas ficassem sofrendo para sempre e os salvos tivessem conhecimento de que as pessoas estavam lá sofrendo num lugar chamado inferno. E o purgatório, que nós aprendemos, purgatório, purgar, exterminar assim, os pecados da pessoa que não conseguiu se santificar. De acordo com a teoria católica, a pessoa passa a vida vivendo na presença de Deus e se não aceita a presença de Deus, não se santifica, não se purifica. Então não vai para o céu. Então, se não se purificou totalmente, vai para o purgatório. E no purgatório, as pessoas de fora podem ajudar a pessoa, a alma penitente, a ir para o céu. Então, até houve um tempo em que se vendia indulgências, perdão. E no momento em que o dinheiro caía na caixa
da igreja, a alma já ia direto para o céu. Uma crendice, assim, para manipular as pessoas e controlar as emoções diante da morte. Tá? Aqueles que morrem não vão para a glória, como afirmam alguns evangélicos, foi para a glória. Não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico é muito claro. A pessoa que desobedecer a Deus, que pecou, ele vai para assim, a sepultura esperar Jesus Cristo fazer o exame investigativo e ver se a vida da pessoa foi para o bem ou para o mal. É logicamente que Deus completa muita coisa nossa, porque nós somos pecadores. Nossa natureza é pecaminosa. Por isso o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, verso 6, aquele que em vós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós somos imperfeitos. Nós conseguimos ter uma vida assim maravilhosa diante de Deus. Por isso o Espírito Santo vem e completa aquilo que está faltando. A nossa crença em Jesus nos justifica diante de Deus. E por causa da vida de Jesus, do seu sacrifício, muitos pecados nossos estão apagados e Deus nos considera então como justos. Tá? Então os que morrem não vão para a glória. Dependem do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirmou que a ressurreição é aquilo que os mortos estão esperando. Não existe uma forma de ir para a glória. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz assim, Davi, o nosso grande Davi, a sepultura dele está entre nós. Ora, Davi era para estar no céu direto, mas não, o apóstolo Paulo diz, sua sepultura está aqui entre nós. Então os que morrem vão aguardar Jesus Cristo voltar para sair da sepultura. Tá? Finalmente aprendemos nessa semana sobre a visão bíblica de que quando Adão pecou, desencadeou a morte para todos os seres humanos. E quando Jesus viveu, morreu e ressuscitou, ele trouxe a promessa de vida para todos aqueles que creem no seu nome e no seu sacrifício. Ter Jesus, aprendemos essa semana, é ter a garantia da vida eterna. E isso vale muito no cenário do grande conflito. Portanto, apeguemos-nos a Deus e a sua palavra e rejeitemos os falsos ensinos que nos levarão para a perdição. Certa vez, no meio do caminho, dois homens estavam caminhando e chegaram numa encruzilhada. Pessoas maldosas mudaram a placa, ou seja, inverteram a placa. A direção para a cidade era para a direita, então as pessoas inverteram a placa e os dois homens chegaram de noite, olharam a placa e então pegaram o caminho que a seta estava indicando e foram cair no meio do pântano. Foram enganados. Quantos nesse mundo não estão sendo enganados? Há pessoas que conhecem o caminho. Numa noite escura, dois homens caminhando também, mas um deles conhecia o caminho. E quando chegou numa encruzilhada, havia 3 lugares. E um deles perguntou, e agora? Para onde vamos? O homem disse, eu sei o caminho, é por aqui. E pegaram o caminho do meio e saíram então na vila e ali então se hospedaram. É preciso ter conhecimento. E o conhecimento vem pela palavra. As pessoas que conhecem o que Deus ensina não serão enganadas. Portanto, que o Senhor Deus nos abençoe, para que possamos andar no caminho certo que conduz à salvação. Sem dar ouvido a doutrinas que são invenções humanas, não são da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos então ter aprendido nessa semana que dependemos de Jesus para chegarmos ao céu. E se descansarmos, vamos depender da ressurreição, do grito de Jesus dizendo, despertai os que dormem no pó da terra. Vinde, benditos meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Deus abençoe a todos. Tenhamos uma feliz sexta-feira e tenhamos então um sábado abençoado. Obrigado, Senhor, por essa lição. Ajuda-nos, Senhor, a, iluminado por tua palavra, conhecermos as doutrinas que nos levam para o céu. Nos livra dos caminhos errados, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração. Deus abençoe você nesse dia.